Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Léo Ramos, eu sou professor de inglês e nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre os verbos em inglês, qual é a melhor maneira para você decorar os verbos, as três formas e o que você precisa saber sobre os verbos em inglês para você dominar o verbo e entender ele como um todo. Vamos começar. A maioria dos verbos em inglês, eles são regulares. E o que isso significa? Eles terminam com as letras ed no fim, quando eles estão no passado ou no particípio. Então, a maioria dos verbos em inglês, eles vão ter esse tipo de padrão aqui. No português, os verbos eles têm vários tipos de conjugação. Enquanto que quando o verbo está no presente no inglês, são só duas maneiras, que é um verbo que termina com a letra S ou sem a letra S. A única exceção à regra, o verbo to be, né? Que são três conjugações. Todos os verbos em inglês eles têm uma conjugação que termina com ing. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Sendo, being, comprando, buying, pensando, thinking e assim por diante. Então, todo verbo vai ter alguma conjugação que termina com ing. Aí aqui, pra gente fazer uma comparação entre o inglês e o português. Qual é o verbo mais difícil no inglês, né? Com mais palavras para você aprender? É o verbo to be. E aí aqui, como vocês podem ver, no infinitivo, to be, presente, am, is, are, três palavras, passado, was, you were, duas palavras, participio, been, ing, been. A maioria dos verbos em inglês, você vai ter que aprender de 3 a 5 palavras estourando. Enquanto que no português é pelo menos umas 25 palavras. Ou seja, o inglês ele é muito mais simples nesse aspecto do que o português. É muito menos palavra que você tem que aprender. O que torna o aprendizado do inglês muito mais rápido e fácil, desde que você tenha os macetes corretos. Aqui eu deixei um exemplo simples do verbo visitar, para vocês verem aqui o que vocês vão precisar saber, o que é essencial saber para decorar. Então aqui o infinitivo to visit. Você tem essa preposição aqui, né? O to. E isso mostra que o verbo está no infinitivo, né? Quando você for ler um texto e for traduzir para você saber que o verbo é no infinitivo. Só que para você decorar o verbo, você ignora isso. Por quê? Porque você vê que o verbo no presente, sem o S, ele é igual. Então você ignora o verbo no infinitivo. Todo verbo no presente tem a sua versão com S. Então, isso aqui tem que ser tratado como uma coisa, entre aspas, óbvia. Então, essa questão do S do verbo, você só usa em situações específicas no presente simples. Então, é uma regra muito específica no inglês. Então, você ignora o verbo com S. Aí, beleza. Sobrou o verbo sem S, o passado e o particípio ed, ed, visited, visited. Todo verbo também tem sua conjugação com ing, então você ignora isso. O que sobra? Presente, passado e particípio. No Brasil, essas conjugações elas são descritas da seguinte maneira, né? Primeira forma, segunda forma, terceira forma. Então, só comparando um com o outro, primeira forma aqui, ó, o presente, segunda forma, passado, terceira, o particípio. Na gringa, eles chamam de V1, V2, V3, né? Que tá falando sobre a versão 1, 2 e 3. No meu caso, eu aprendi por colunas, né? Tabelas. Então a gente falava na minha aula, primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna. Tem outras pessoas que vão direto ao ponto, simplesmente fala present, past, participle. Mas é aquela coisa, são várias nomenclaturas para falar a mesmíssima coisa. Então é isso aqui que você tem que saber para dominar um verbo. Que são simplesmente míseras 3 palavras. O resto é tudo aqui facinho de lembrar. ING, verbo com S, verbo no infinitivo.
Então, o que você tem que saber para dominar um verbo no todo, seja ele irregular ou não, são só míseras 3 palavras. Aí aqui eu deixei um exemplo aqui de um verbo irregular, né? Que é o buy, comprar. Aí, por exemplo, aqui no presente buy, no passado e no particípio bought. E aí aquela coisa, imagina uma frase simples, I bought chocolate. Só isso. Se você não estuda os verbos e não faz essa decoreba, na hora que você vê a frase aqui, você não sabe que se trata do verbo buy no passado. E uma das maneiras mais fáceis de você saber isso é você fazendo essa decoreba da primeira, segunda e terceira forma, para você poder aprender o verbo como um todo. Porque quando o verbo aqui ele é regular, como por exemplo visitar, você consegue ver a origem do verbo, né? Visitou, visited, por causa do ed, mas o resto do verbo é igualzinho. Enquanto que aqui, por exemplo, nesse verbo irregular, o bought, ele não te dá nenhuma pista que é simplesmente comprar no passado, né? Eu comprei chocolate, I bought chocolate. Então, quando eu era criança, na minha escolinha que infelizmente não existe mais, tinha uma coisa que as escolas hoje em dia não tem mais, que é verb test. Era simplesmente, além das provas normais ali de gramática, leitura, escrita, ainda tinha a prova para mostrar que você sabia os verbos de cabeça. Então tinha uma coluna gigante, vazia, e você tinha que ir preenchendo lá no presente, no passado, no particípio, com NG e escrevendo. E esse exercício foi essencial para mim, porque me ajudou a decorar os verbos de uma maneira muito mais rápida e fácil, o que deu um impacto positivo tanto no meu speaking quanto no meu listening, tanto para ouvir e entender as pessoas que elas estão falando, quanto para eu poder me expressar da maneira que eu bem entendesse. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem no like e até a próxima. Tchau, tchau.